Falar sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele falou hoje sobre a relação com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Guedes disse que o desalinhamento entre eles é algo natural. A gente lembra que na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em entrevista à CNN que Paulo Guedes proibiu os secretários da Economia de se encontrarem com ele. Dependendo também de um olhar generoso e amigo, eu faço questão de registrar, do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que sempre nos ajudou em todas as reformas. Tivemos agora um ou outro desalinhamento, mas é natural porque eu tenho que proteger a União. E ele, chegando um pouco mais próximo da reforma tributária, pensando nos governos e nos prefeitos, nos governadores e prefeitos, há um desalinhamento natural. Eu tive que dizer ao presidente da Câmara só o seguinte: olha, eu não posso ficar agora mandando técnicos meus para bolarem uma reforma que está totalmente desalinhada com o que já aconteceu e com o que vai acontecer daqui para frente. Eu preciso agora me recolher um pouco e seguir o rito natural do governo. Então, o meu recolhimento é só isso, não é nada pessoal. Eu tenho muita gratidão, faço esse agradecimento ao Rodrigo, só que agora eu estou, entre aspas, enquadrado num regime de comunicação política regular. Acabou o meu voluntarismo. Tá aí, então agora vem para cá o personagem desta e de tantas outras notícias, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Presidente, que susto, achei que o senhor fosse nos abandonar por conta das reuniões do dia a dia aí em Brasília. Agradeço muitíssimo sua presença aqui no CNN 360 e não tinha como começar de outra forma. Eu já pedi para deixar todo mundo aqui para o senhor ver que a fila é grande, que a gente vai precisar ser bastante dinâmico para fazer todas as informações caberem no espacinho que a gente tem, mas não tinha como ser diferente. Paulo Guedes foi enquadrado, presidente. Ele está politicamente enquadrado agora que o diálogo, a articulação está sendo feita entre o senhor e o Palácio do Planalto diretamente. O senhor enquadrou Paulo Guedes? Muito boa noite, bem-vindo. Não, eu não falo com o Paulo Guedes há muito tempo. Eu não entendi nem que ele disse que falou comigo, eu não falei com ele. Mas também não estou preocupado com isso, né? Nós temos muitos problemas. A economia brasileira, ano passado, cresceu muito menos do que a gente esperava, né, do que foi prometido. Esse ano ela ia crescer menos que os 2,5% aprovados no orçamento do final do ano. Entrou a pandemia, né, eu acho que, claro, o parlamento, o governo, junto com a sociedade, deram boas respostas a muitos dos temas. Só que agora nós precisamos olhar para frente. Nós temos problemas graves, nós temos situações que não forem resolvidas nos próximos 60 dias, elas podem gerar um problema muito grande para a aprovação do orçamento do próximo ano. Nós não podemos esquecer que o governo pretende, e de forma correta, atender aos mais vulneráveis que estão fora do Bolsa Família, só que ainda não conseguiram encontrar o espaço orçamentário para isso. Então, acho que nós temos tantas coisas importantes para olhar. Eu acho que a questão dos estados, da forma como foi colocado por ele, não é verdade. Eu nunca tratei de negócio de fundo nenhum. Isso não é uma situação verdadeira, mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa é que o governo vai ter um número maior de desempregados, já aumentou, vai aumentar ainda mais. Nós temos muitas empresas que usaram a medida provisória do emprego, né, a 936, para suspender o contrato de trabalho, que tem compromissos de manutenção dos empregos, e a gente não sabe se essas empresas vão ter recursos para pagar o salário dessa manutenção do emprego que foi contratada. Tem os vulneráveis, né? O governo decidiu, por decisão do governo, reduzir de R$600 para R$300 o auxílio emergencial, e nós estamos vendo a pressão que já começou em cima de cada parlamentar por causa desse tema. O governo mandou uma proposta sem cuidar desse auxílio que o governo diz que quer criar, e precisa dar soluções. E, como eu disse, eu acho que só tem um caminho no curto prazo para que se possa organizar o orçamento para cuidar dessas famílias, que é a PEC, ou a PEC emergencial. É a PEC emergencial que está no Senado, que esse é o acordo com o presidente Davi, de votar primeiro essa proposta no Senado para depois votar na Câmara, mas o tempo é curto. Nós temos aí alguns meses, uma eleição no meio, e se não se der uma solução para organizar os gatilhos do teto de gastos, não reduzir algumas despesas,
do orçamento, não acabar com a indexação do orçamento para o próximo ano, vai ter muito pouco espaço para se pensar políticas públicas, que sejam na área de assistência social, que seja na área de investimento. Você estava falando ali da viabilidade do Pacto Federativo, que essa é a sua principal preocupação. Peço para o senhor pegar daí, porque sim, temos que girar aqui, tem várias perguntas. Não, eu estava dizendo isso. Eu acho que a gente não deve ficar olhando para nenhum tipo de conflito nesse momento, apenas que as coisas funcionem. E para que as coisas funcionem bem, é importante, claro, que o parlamento possa estar sempre ouvindo o governo. Muitas vezes os ministros, muitas vezes os quadros técnicos, sempre através da articulação política, como sempre foi feito. A minha preocupação é apenas uma. O tempo vai passando e as soluções ainda não saíram do papel. Presidente, Carol Nogueira também nessa conversa com o senhor. Meu boa tarde, um prazer falar com o senhor. Bem, eu vou aproveitar ali, acompanhávamos as imagens ao vivo do Supremo Tribunal Federal e tivemos também hoje na Câmara a sessão com a presença do ministro Dias Toffoli. Na oportunidade, o senhor inclusive destacou que tem uma relação espetacular com Toffoli, vários momentos em que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso estiveram alinhados. Qual que é a expectativa sua, enquanto presidente da Câmara dos Deputados, para a chegada de Luiz Fux à presidência da Corte? Acho que o presidente Fux vai também realizar um excelente trabalho, é um ministro de grande qualidade, fez carreira no judiciário do meu estado, do estado do Rio de Janeiro, um homem de grandes qualidades, grande preparo jurídico, intelectual. Tenho certeza que ele vai na mesma linha do presidente Toffoli, garantindo a importância do judiciário, a independência entre os poderes. Eu sou otimista em relação à presidência, agora a presidência a partir de amanhã do presidente Fux também. Já peço para colocar aqui, vou começar por Renata Agostini. A Renata já fica aqui com a gente. Presidente, o senhor disse que há uma pressão crescente sobre cada parlamentar para que se mantenha o novo valor do auxílio emergencial, que vai cair pela metade, né, de R$600 para R$300. Na verdade, a única pessoa que pode segurar esse assédio é o senhor, não colocando a medida provisória para ser votada. Qual é o status da coisa hoje? O status da coisa é que, pelo menos nas minhas redes sociais, 82% querem a manutenção dos R$600. A gente tem que trabalhar com os dados reais, tanto do que a sociedade demanda, como das condições do próprio governo. A gente sabe que as condições para a manutenção do valor de R$600 não é uma coisa simples, mas cabe ao governo trabalhar a sua base, como o próprio ministro Paulo Guedes diz, que agora tem muita tranquilidade porque tem uma base coesa, e eu acredito que tenha. Então, certamente, o governo terá todas as condições, e eu vou deixar claro que também é a minha posição, de aprovar a medida provisória no valor que foi da medida provisória ditada pelo presidente da República. Renata? Gente, a gente tem aí no Congresso, na Câmara, né, projetos complexos para serem, para tramitar, né, para serem debatidos. A gente está falando de reforma tributária, a gente está falando de reforma administrativa. O senhor bem lembrou agora do Pacto Federativo, que é essencial aí para abrir espaço nas despesas. Tudo isso num debate de orçamento que vai vir complexo, né? O que, de forma realista, dá para aprovar até o fim do ano? Eu acho que você tem condições de aprovar a PEC emergencial, que trata dos gatilhos. Eu acho que essa deve ser a prioridade número 1. Acho que se o governo não misturar temas da reforma tributária, concentrar nos temas do projeto de lei do CBS e da PEC 45 e da PEC 110, que são os impostos sobre bens e serviços, nós temos muita condição de aprová-lo na Câmara de Deputados esse ano. Se o governo tentar introduzir o debate sobre CPMF para desonerar a folha, aí eu acho que vai gerar muita confusão e a gente vai acabar perdendo uma boa oportunidade de simplificação dos impostos sobre consumo, que esse é um grande drama da competitividade das empresas brasileiras, um grande drama que segura o crescimento da nossa economia, é o que dizem economistas de muita qualidade. Então, eu acho que talvez para o curto prazo seria isso, e começar o trabalho da administrativa para que no final do ano ela esteja pronta para ser votada na Câmara ou pronta para ser votada na comissão e no início do ano que vem no plenário da Câmara, aí com o novo presidente da Câmara e depois no Senado. Chamamos então o Yuri Pita, também tem pergunta para o senhor presidente da Câmara dos Deputados. Vem, Yuri.
Obrigado, Carol. Boa tarde, presidente. Acho que, se eu não me engano, na última entrevista do senhor aqui no 360, o senhor falou da criação daquele grupo de trabalho para pensar uma agenda ambiental dentro da Câmara dos Deputados. Queria que o senhor atualizasse a gente o que andou, o que avançou sobre isso, o que vai ser possível votar até o fim da sua gestão na presidência da Câmara. Está avançando, nós estamos dialogando. O diálogo requer paciência e tempo, né? Quem quer dialogar não consegue resolver tudo da noite para o dia. Mas eu acho que está indo bem. O projeto que aumenta a pena para aqueles que desmatam, né, a nossa floresta. Está indo bem a discussão sobre um projeto que discuta a criação do mercado de carbono, que é um tema importante. E tem mais outros 2, 3 projetos que os deputados estão dialogando com os deputados e as deputadas, junto com a bancada do agronegócio e do meio ambiente, que a gente vai poder avançar. Eu sou otimista, eu acho que daqui a algumas poucas semanas, 2, 3 semanas, a gente vai ter algo pronto para ir a voto. Mas a comissão está trabalhando, tem se reunido de forma sistemática, permanente, e tenho certeza que o resultado vai ser um bom acordo para o nosso país. Presidente, eu vou pedir licença ao senhor. Licença, na verdade, não, que eu já dou a notícia para todo mundo, inclusive para o senhor, e engato aqui um outro tema. A Thaís Arbex e o Igor Gadelha nos informam agora que a Procuradoria-Geral da República prorrogou a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba até janeiro de 2021. Havia aí bastante dúvida a respeito de qual prazo que Augusto Aras daria para a continuidade da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba. Daqui a pouco a gente detalha isso. Quero focar no presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque, presidente, seu estado, o Rio de Janeiro, virou hoje o foco, né, da Lava Jato. É o grupo da Lava Jato que ainda resiste. Tem um governador afastado, um vice sob suspeita, o presidente da Assembleia sob investigação, um processo de impeachment correndo. Houve aí quem falasse em, inclusive, possibilidade de eleição indireta, ou seja, quando deputados estaduais podem escolher quem é que vai governar o estado. Isso caso tanto Witzel quanto seu vice sejam afastados. Eu quero saber o que é que o senhor acha dessa possibilidade e se os rumores que dizem que havia gente disposta a trabalhar pelo seu nome para esse cargo contam com sua mínima simpatia. Eu acho interessante, primeiro, que as coisas não são assim, a gente não deve olhar com tanta simplicidade um processo de troca de comando no estado do Rio de Janeiro ou qualquer estado brasileiro. Segundo, como as pessoas rapidamente conseguem encontrar para mim vários projetos fora da Câmara dos Deputados. Fiquem tranquilos, dia 2 de fevereiro eu estou ali no plenário, ajudando, defendendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho certo. Né? Mas é tanta história que eu vou para o Rio, que eu vou para não sei aonde. Eu só não vou ficar no plenário da Câmara, segundo alguns. Então, eu tenho mandato até 2022. O ideal é que a gente consiga construir a solução, né, se a decisão do impeachment for aprovada, através do governador, então, interino nesse momento, que deve assumir, e construir uma grande aliança no Rio de Janeiro, como fez o Espírito Santo no passado, pegar as pessoas que ainda estão no Rio, né, que têm sucesso, inclusive no setor privado, tem muitos economistas, muitos empresários, muitos médicos, muitos professores, cariocas que foram embora, cariocas e fluminenses que foram para São Paulo, que foram para o exterior, chamar um grupo de pessoas, eu acho que eu falei isso para o governador interino, que ele deveria chamar essas pessoas de grande qualidade. Olha, nós temos grande na economia, nós temos aí o Armínio, que é um grande carioca, que pode ajudar. Você tem o próprio Luciano Huck, que é um carioca adotado de São Paulo, mas que também está no Rio, mora no Rio de Janeiro. Você tem o Marco Lisboa, que eu acho que também é carioca. Você tem muita gente boa. Você tem grandes médicos no Rio de Janeiro, você tem o Paulinho Niamai, você tem tanta gente boa. Eu acho que esse momento, ou a gente reconstrói o Rio numa aliança do governo com a sociedade, ou nós vamos continuar nesses mesmos caminhos, nos mesmos erros que vêm sendo cometidos nos últimos anos. Acho que está na hora da gente virar essa curva e construir um ambiente onde a sociedade possa ajudar mais o governo do Rio de Janeiro e que todos nós da política compreendamos que reformas são necessárias também no Estado do Rio para que o Estado volte a ter condições de investir e atender melhor aos cariocas e aos fluminenses. Presidente, nosso âncora Daniel Adjuto também tem uma pergunta para o senhor. Daniel.
Presidente, bem direto, o senhor vai atender o pedido dos deputados para instalar a comissão, reinstalar, na verdade, retomar os trabalhos da comissão especial que analisa a PEC da segunda instância? Olha, eu tenho maior admiração pelos deputados, mas antes de falar com a imprensa, eu estou sempre aberto para dialogar com todos os deputados sobre qualquer tema, né? Agora, falar primeiro na imprensa e depois dialogar com a Câmara, eu não acho que é o melhor dos caminhos. Então, eu estou aberto, vamos dialogar. Esse tema nós colocamos na pauta por emenda constitucional, nós temos interesse de avançar, mas a questão da pauta é uma construção coletiva, não é uma construção individual ou de 2 ou 3 pessoas. Então, nós vamos discutir com aqueles que estão demandando no momento adequado, com os líderes, para avaliar as condições da retomada do debate, mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um tema que tem muito apoio na Câmara dos Deputados e deve avançar, como nós prometemos, até o final desse ano. Presidente, durante essa entrevista, o senhor se referiu a algumas pautas que serão apreciadas no ano que vem e o senhor deixou muito claro com o novo presidente da Câmara dos Deputados. O senhor já tem dito publicamente que não será candidato. Se esse cenário se mantiver, se realmente o senhor não for, então, candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o senhor apoia algum nome? E também aproveito para falar sobre a PEC, que trata exatamente sobre esse tema. Há cenário para um avanço da PEC no Congresso? Eu apoio, claro que eu vou apoiar um candidato, claro que eu tenho meu candidato. E o meu candidato são todos os 512 deputados. Eu, como presidente da Câmara, não devo ter escolhas individuais. E a PEC, eu acho que esse assunto de reeleição, eu acho que a gente, assim, eu sou presidente da Câmara, eu vou votar algo, eu sou diretamente interessado, que a mesa toda é interessada. Eu já disse desde o início que eu não votaria uma emenda constitucional sobre esse assunto, não vou votar, respeito a posição do Davi, eu acho que pode ser outra realidade, mas eu, pessoalmente, no dia 1º de fevereiro, ou dia 2, não sei qual vai ser o dia da eleição, eu espero que a gente possa eleger um presidente que tenha mais virtudes do que eu, menos defeitos do que eu, e que possa ajudar mais ainda o Brasil nessa pauta de modernização do Estado brasileiro. Agora, presidente, há uma certa, não dá para a gente ignorar, e o senhor conhece seus pares melhor do que eu, que há uma articulação para trazer esse tema, essa PEC da reeleição, inclusive para sinalizar, fazer uma sinalização política de que a Câmara rejeita essa ideia. E aí o senhor fica numa sinuca de bico, porque se o senhor não pauta o assunto, exatamente porque é diretamente interessado, digamos assim, no caso de a PEC prosperar, dizem que o senhor não pauta porque não quer que esse sinal negativo vá a público. A esses críticos, o que é que o senhor pode dizer? Porque é isso, os rumores de que o senhor passou a cogitar novamente disputar um novo mandato têm circulado. Olha, Daniela, eu não mudo a minha estratégia, a minha postura. Desde o ano passado, quando apareceu essa discussão sobre a votação de uma PEC, eu disse desde o início que eu não votaria a PEC. Eu continuo na mesma posição de hoje, eu não vou votar a PEC. Eu não sou a favor da minha reeleição e não serei candidato à reeleição. Certamente, um dos 512 deputados e deputadas certamente terá o meu apoio e é legítimo que isso ocorra. Agora, essa mudança de postura, ninguém queria nada. Aí apareceu a ADIM do PTB. Aí começaram a achar que tem alguma chance disso ser julgado e ser aprovado. Então, agora que isso passou a ter chance, então vamos para uma PEC. Está parecendo, Daniela, a minha primeira eleição, você lembra? Quando eu não tinha chance nenhuma e fui devagarzinho. No final, quando todo mundo viu que eu era favorito, tentaram impedir a minha eleição porque eu tinha nascido no Chile. Quer dizer, vamos jogar o jogo como ele é. Eu não sou candidato a presidente da Câmara, vou apoiar, claro, um candidato dentro dos 512 deputados e deputadas. A gente não pode excluir nunca as deputadas. Tem grandes deputadas, tem muitas condições de também presidir a Câmara de Deputados. Então, o que a gente precisa é ter a clareza do seguinte: eu não sou candidato, mais na frente, depois do processo eleitoral, esse movimento vai crescer e nós vai sobrar 2, 3 candidaturas com chances de vitória. E dentro delas, nós vamos trabalhar para que a Câmara possa ter um presidente que, como eu disse, mantenha uma agenda, ou tenha até mais competência, melhor diálogo, para continuar pautando aquilo que vai gerar as condições de modernização do Estado, redução das desigualdades, melhoria das condições do serviço público para todos os brasileiros. Acho que tem uma pauta que a gente vem tocando, que ela pode ser aprimorada, pode ser melhorada, modernizada,
e certamente alguém que venha com ar novo, né? Com um novo mandato, com mais energia, né? Com menos experiência, mas com mais energia, possa também cumprir o papel, como eu acredito que eu tenho cumprido nos últimos anos. Presidente, nós temos aqui, indo no limite da honra, 1 minuto e meio. E eu queria que a Carol fizesse uma pergunta e queria fazer uma última de sim ou não para o senhor. Se eu puder nos ajudar, contados no relógio aqui. Já vem aqui o aviso, vai usar para a tua pergunta, Daniela Lima. Não tem, só cabe uma. Presidente, eu queria saber, reforma administrativa ou reforma tributária? O que é que vem primeiro agora na lista de prioridades do senhor? Não é minha, é questão óbvia. Regimentalmente é impossível que a administrativa fique na frente da tributária. Nossa, então tá, paulada. Tá bom, 300 bilhões é factível, é o que o Guedes disse que se economiza aí com a administrativa tal qual está. A administrativa pode ser, mas acredito que a partir do 3º ano, né? Porque como não vai cuidar dos antigos, vai cuidar dos novos, eu acho que o impacto ele deve ser 300 milhões crescente a partir do 2º ou 3º ano. É a minha opinião, mas eu acho que assim, a reforma administrativa ela não pode ter só o olhar da economia. Nós não estamos aqui condenando, perseguindo os servidores públicos. Os servidores públicos atuais fazem parte de um modelo que foi construído pela própria política, pela Constituição e depois pelas suas normas. O que nós estamos dizendo é que nós queremos valorizar o serviço público e valorizar o serviço público e o servidor público para que ele atenda com melhor qualidade ao cidadão. Então não é uma reforma. A reforma vai economizar 300 bilhões. Nós estamos olhando só a ótica do dinheiro. Nós temos que olhar outra ótica. Como é que a gente moderniza o Estado? Como é que a gente garante uma educação de melhor qualidade para as nossas crianças, igual do setor privado? Um SUS mais moderno, mais dinâmico, mais integrado, como a gente vem trabalhando com a deputada Margarete, para depois organizar com a bancada da saúde. Então, eu acho que esse é o desafio da reforma administrativa. Não apenas economizar. É claro que a gente sabe que o salário inicial de muitas carreiras está muito alto, que as carreiras chegam no teto muito cedo, que isso não estimula a uma melhor produtividade, mas eu não tenho dúvida que o nosso principal foco tem que ser modernizar o Estado e melhorar o serviço público. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi aqui até 5 segundos para encerrar o programa. Presidente, muitíssimo obrigado, desejo muito boa sorte, excelente trabalho para o senhor. Agradeço mais uma vez a presença aqui hoje no CNN 360. Boa noite. Boa noite.